A Câmara Municipal de Juazeiro realiza, neste momento, sessão solene alusiva aos 181 anos de instalação da Câmara Municipal de Juazeiro e concessão da comenda Francisco de Paula Pita aos ex-presidentes Flor de Maria Souza Aires do Nascimento Bandeira e Crisóstomo Lima Zó. Convidamos a compor a mesa o excelentíssimo senhor presidente do Legislativo Municipal, vereador Damião Medrado, que vai presidir os trabalhos nesta solenidade. Convidamos também a compor a mesa o excelentíssimo senhor vereador Antônio Café, segundo secretário da mesa diretora desta casa. Queremos convidar também a fazer parte da mesa, representando o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Juazeiro, Isaac Carvalho, o secretário de governo, senhor Paulo Bonfim. Convidamos também a compor a mesa ele que será um dos palestrantes nesta solenidade, o ex-vereador e atual diretor da Câmara Municipal de Juazeiro, Webster Moraes Bité. Convidamos também a fazer parte da mesa o ex-vereador e diretor do Diário da Região, Paganini Nobre Mota, que será também um dos palestrantes desta noite. Convidamos também a compor a mesa o mestre em Ciências Políticas da Universidade Federal do Vale do São Francisco e um dos palestrantes nesta noite, professor Vanderlei de Souza. Queremos convidar também a fazer parte da mesa, representando o comando da 74ª Companhia Independente de Polícia Militar, o tenente Ramon, representando o major Zenon nesta solenidade. Ele ainda não se faz presente. Vamos convidar o subtenente Moreira, representando o 9º grupamento, tenente Moreira, representando o 9º grupamento de Polícia Militar. E assim ele representa todo o quadro da Polícia Militar da Bahia nesta solenidade. Queremos, neste momento, passar a palavra ao excelentíssimo senhor presidente, que formará uma comissão para conduzir os homenageados a este recinto. Em nome de Deus e sob a proteção de Deus, em nome da comunidade de Juazeiro, eu dou como aberta essa sessão solene em homenagem aos 181 anos de existência da Casa do Povo. Gostaria de convidar os vereadores Suzana Ramos, vereadora Neguinha, os vereadores, vereadora Poliane e o vereador vice-presidente desta casa, Tiano Félix, a conduzir os homenageados a esta casa. Queremos saudar a presença do aspirante Cândido, está representando o Major Iulo, que é o comandante da 72ª
6ª Companhia Independente de Polícia Militar. Quero saudar também a presença do pastor Josival da Igreja Peniel. Sinta-se saudado nesta noite. Já registramos a presença dos homenageados em nosso recinto. Vamos saudá-los com a salva de palmas. Gostaria de saudar também as presenças dos excelentíssimos senhores vereadores nesta solenidade. Excelentíssimo senhor vereador Tiano Félix, vice-presidente desta casa. Excelentíssima senhora vereadora Poliane Amorim. Excelentíssimo senhor vereador Fábio Luiz Fabinho. Excelentíssimo senhor vereador Anderson Alves, o Anderson da Iluminação. Excelentíssimo senhor vereador Ronaldo Campina Roninho. Excelentíssima senhora vereadora Suzana Ramos. Excelentíssimo senhor vereador Francinalvo Leopoldo Nalvinho, excelentíssima senhora vereadora Valdeci Alves Neguinha da Santa Casa. Quero saudar também a presença do ex-prefeito de Juazeiro, ex-deputado federal, Joseph Bandeira, também presente nesta solenidade. Sinta-se abraçado. Convidamos a permanecer aqui no recinto. Também o senhor Fernando Viana, gerente da empresa Joalina Joafra. Saudamos a sua presença e o convidamos a ficar também aqui neste recinto. Saudamos a presença do advogado Dr. Flávio, filho da doutora Flor de Maria. O convidamos a permanecer também aqui no recinto deste plenário. Convidamos a ficar aqui neste recinto. Convidamos a todos para, neste momento, de pé, entoarmos o hino nacional brasileiro. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, é feroz, forte, impávido, colosso. Em teu futuro esperança a grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Eternamente imenso, esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores.
Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lava-luto ostentas estrelado. E diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme seja agora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dois filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Quero saudar a presença nesta solenidade do comunitário Francisco Odécio Chico Bito, é o presidente da Federação das Associações de Moradores e Entidades Afins de Juazeiro. Saudar a presença do comunitário Helder Moura, está representando o vereador Alvorlande Cruz, de Petrolina, o vereador licenciado Aguinaldo Meira, presente também nesta solenidade, Josival Barbosa, representa o Instituto da Fruta, os irrigantes da região. Saúdo também a presença do sindicalista Gabriel Arcanjo, representando o Sinergia, Sindicato dos Eletricitários, o ex-vereador e assessor da Prefeitura Municipal de Juazeiro, Paulo César de Andrade Carvalho, também presente a esta solenidade, o saudamos. Tenho aqui uma mensagem que foi enviada pelo secretário Flávio Luiz Ribeiro. Tem o seguinte conteúdo: a Câmara de Vereadores de Juazeiro vive momento de intensa euforia por conta de mais um ano na trincheira da resistência democrática em Juazeiro. Sendo uma das mais antigas, a Casa Prígio Duarte Filho completou no último dia 11 181 anos de instalação. Diante do fato, o secretário Flávio Luiz Ribeiro parabeniza o presidente Damião Medrado, todos os demais vereadores e servidores da casa pelos serviços que são prestados à nossa querida Juazeiro. Neste momento, vamos apresentar um vídeo sobre o histórico da Câmara Municipal de Juazeiro. O vídeo será apresentado no telão e nós vamos acompanhar um pouco da história da Câmara ao longo dos seus 181 anos de existência. Dia 181 anos. A Constituição Brasileira de 1824, a Constituição do Império, no seu artigo 167, dispunha: em todas as cidades e vilas ora existentes e nas mais que para o futuro se criarem, haverá câmaras, às quais compete o governo econômico e municipal das cidades. Elevado à categoria de vila em 9 de março de 1833 e criado o respectivo município, Juazeiro teve, a 11 de junho de 1834, instalada a sua primeira Câmara Municipal, com 7 vereadores, tendo como primeiro presidente Francisco de Paula Pita. A Câmara, instalada em 1834, funcionou até dezembro de 1889, ano da proclamação da República. Em 26 de fevereiro de 1890, foi dissolvida a Câmara de Vereadores e criada uma intendência e um conselho municipal, ambos nomeados pelo governo estadual. O intendente exercia as funções executivas na administração do município. Exercia também cumulativamente o cargo de presidente do Conselho Municipal. O primeiro intendente de Juazeiro foi o coronel Francisco Martins Duarte. As intendências e os conselhos municipais funcionaram de 1890 a 1930. A Câmara Municipal de Juazeiro, segundo registros, voltou a funcionar por um breve período de 1935 a 1937, tendo como presidente João Batista Costa Pinto.
Após a nova interrupção, a Câmara Municipal Contemporânea somente voltou a funcionar em 1948. Só em 15 de julho de 2000, a Câmara de Juazeiro ocupou um prédio próprio, depois de funcionar em precárias instalações por mais de 50 anos. Neste ano, recebeu sua primeira grande reforma estrutural, ampliando as dependências para o funcionamento da imprensa e melhorando significativamente o plenário. Para melhor servir a população, a Câmara evoluiu, modernizou-se, adequou-se à realidade dos dias atuais, reformou seu regimento interno e a lei orgânica do município, implantou a biblioteca digital para facilitar o acesso e a consulta às leis municipais. Sempre em consonância com os anseios da população, assume a vanguarda nas reivindicações populares. Abre espaço para todas as manifestações e organizações populares e da sociedade civil e a imprensa. A Câmara de Juazeiro é símbolo maior do sistema democrático, onde impera a lei e se exerce a cidadania plena. Eu, quando fui vereador, a Câmara de Vereadores, a sede era ali onde hoje é o Paço Municipal, no primeiro andar. E não tinha essa estrutura suntuosa que nós estamos vendo aqui. Eu também conheci, logo que começou aqui a se trabalhar a Câmara nesse setor, que graças ao empreendimento a garra do vereador Samuel, Aires do Nascimento. Porque eu tive aqui um filho, o Paganini Júnior, que foi vereador, e eu vinha todos os dias aqui para essa casa como se vereador fosse, para acompanhar os debates e ver o trabalho de Paganini Júnior. Portanto, eu hoje vejo uma Câmara melhorada muito. Eu quero nessa oportunidade dizer ao vereador presidente Damião Medrado que ele está de parabéns. Ele fez uma modificação considerável. Eu vejo ali a tribuna da imprensa, que não tinha, era tudo misturado, era a imprensa aqui no meio dos vereadores. Não, hoje nós temos na tribuna da imprensa, temos uma estrutura muito bonita, bem organizada, e essa é a oportunidade de, como ex-vereador, dizer ao presidente do momento, o vereador Damião Medrado, que ele continue trilhando esse caminho, o caminho de cada vez mais fazer com que os vereadores desta casa, os membros desta casa se sintam bem em estar aqui, ocupar a tribuna e reivindicar pelo povo de Juazeiro. Eu quero deixar aqui a minha palavra de apoio e de incentivo a todos os vereadores. Eu sei que todos vocês têm um compromisso com a cidade, têm um compromisso com o Juazeiro. É o dever de quem recebe o voto do povo é representá-lo com dignidade, com galhardia, é mostrar na tribuna a sua aptidão por legislar, é discutir tudo aquilo que seja necessário para o bem-estar da população. O vereador, ele não está aqui para se locupletar, ele está sim para defender os interesses da população. Eu desejo a todos os vereadores de Juazeiro que continue o seu trabalho, reivindicando por Juazeiro, que os que estão na situação do lado e apoiando o governo constituído, e os que estão na oposição, fazendo ela, como tem feito até agora, com responsabilidade, reivindicando pelo povo de Juazeiro. Ao presidente desta casa, do Poder Legislativo Municipal, eu desejo que ele continue brilhando, trilhando o caminho acertado que tem feito até agora, conduzindo iguais. E não é brincadeira e não é fácil conduzir iguais, porque são todos vereadores. E ele está na função de gerente do Poder Legislativo Municipal. Portanto, o vereador de Juazeiro, que eu até digo, o vereador de Juazeiro deveria ser chamado deputado municipal de Juazeiro, porque tem, na realidade, competência e capacidade para isso, para legislar e dizer ao povo de Juazeiro que aqui é a casa do povo, que aqui é a expressão maior da população, que aqui é o palpitar do coração da população. É aqui
onde os vereadores reivindicam e sentem de perto a carência da sua população, da sua cidade, da nossa querida Juazeiro. Portanto, desejo sucesso a todos os nobres vereadores que também representam a cidade de Juazeiro e ao nosso presidente, o vereador Damião Medrado, pelo bom trabalho com que tem feito com responsabilidade na direção do Poder Legislativo Municipal. Portanto, a apresentação do vídeo sobre o histórico da Câmara Municipal. Queremos saudar a presença do excelentíssimo senhor vereador Sargento Bastos, já também presente a esta solenidade. Saudamos o professor Roosevelt, que é assessor da Casa dos Conselhos. Saudamos a presença do secretário Carlos Neiva, titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura Municipal de Juazeiro. Saudamos também a presença do tenente Ramon Paes, representando o comando da 74 CIPM. Convidamos agora a fazer uso da palavra o ex-vereador de Juazeiro, senhor Webster Moraes, conhecido por seu Bité, ele que é o diretor desta casa, e vai trazer também um breve relato histórico, homenageando os 181 anos do Legislativo Municipal. Por 5 minutos, Webster Moraes Bité trará esse breve histórico. Senhor presidente da Câmara Municipal de Juazeiro, vereador Damião de Almeida Medrado, demais autoridades que honrosamente compõem a mesa nesta sessão solene, senhoras e senhores vereadores, público presente que honra esta Casa Legislativa nesta noite festiva. Juazeiro comemora hoje, na verdade, dia 11, a Câmara Municipal de Juazeiro completou 181 anos da sua primeira instalação. Está sendo comemorado na noite de hoje. É motivo de muito orgulho para a Câmara Municipal e, sem dúvida alguma, para todos os juazeirenses, esta data tão significativa para toda a municipalidade. Na programação festiva, alusiva aos 181 anos da Câmara Municipal de Juazeiro, através da resolução 533 de 2006, foi criada na gestão do ex-presidente desta casa, na ocasião, vereador José Carlos Viana Tanuri, tem como objetivo, como parte da solenidade festiva, homenagear ex-presidentes desta casa pelos relevantes serviços prestados ao Poder Legislativo e ao município de Juazeiro. Hoje, nesta noite festiva, duas ilustres personalidades serão homenageadas. O ex-presidente desta casa, ex-vereador, hoje deputado estadual, Crisóstomo Antônio Lima, e a ex-vereadora, doutora Flor de Maria Nascimento Bandeira. Gostaria de ressaltar aqui também que na gestão da vereadora Flor de Maria como presidente desta casa, ela teve a iniciativa de criar uma comenda
homenageando o senhor Acetides de Oliveira, que foi diretor desta casa durante 50 anos, com o objetivo de, através da comenda Acetides de Oliveira, homenagear ex-vereadores. Gostaria de lembrar que, lamentavelmente, a data considerada Dia Nacional do Vereador passava totalmente despercebida na Câmara Municipal. A vereadora Flor de Maria teve essa iniciativa, como teve o vereador José Carlos Tanuri ao criar o diploma do mérito legislativo, homenageando o primeiro presidente desta Casa Legislativa, Francisco de Paula Pita. Algumas pessoas ainda se interrogam por que a Câmara Municipal de Juazeiro está completando 181 anos, quando o município tem apenas 137 anos. A justificativa está neste breve histórico que eu gostaria de ler para os presentes. A Constituição Brasileira de 1824, Constituição do Império, no seu artigo 167, dispunha que, em todas as cidades e vilas ora existentes, e nas mais que para o futuro se criarem, haverá câmaras municipais, às quais compete o governo econômico e municipal das cidades. Ou seja, quando as câmaras municipais foram criadas, tinham função administrativa. Em 1º de outubro de 1828, através de lei regulamentar, foram afinal criadas as câmaras municipais em cada cidade e vila do Império. Por esta lei, as câmaras das cidades se compunham de 9 e as vilas de 7 membros, além de um secretário. A eleição era feita de 4 em 4 anos, no dia 7 de setembro. Podiam votar para a escolha dos vereadores todos os que tinham direito ao voto, isto é, os brasileiros natos, no gozo de seus direitos políticos, e os estrangeiros naturalizados. As reuniões eram realizadas eram realizadas 4 sessões anuais, ou seja, 4 vezes ao ano. E a cada 3, devendo durar os dias que fossem necessários, nunca menos de 6 dias. 4 vezes durante o ano eram abertas as sessões, e essas sessões não podiam durar menos de 6 dias, diferente de hoje, que nós temos 2 vezes durante a semana. Elevada à categoria de vila em 9 de março de 1833 e criado o respectivo município, Juazeiro teve a 11 de junho de 1834 instalada a sua primeira Câmara Municipal, que estava assim constituída: Presidente Francisco de Paula Pita, vereadores, componentes da mesa: Adeodato Ferreira Campos, Antônio Joaquim da Costa, Antônio Martins Duarte, Eugênio Nunes da Silva, João Evangelista de Melo e João Francisco Regis. Esses eram os vereadores que integravam a Câmara Municipal quando da sua criação em 1834. A Câmara, instalada em 1834, funcionou até dezembro de 1889, ano da proclamação da República. Em 26 de fevereiro de 1890, reuniu-se a Câmara Municipal em sessão extraordinária para tomar conhecimento do ofício do governador do Estado, comunicando-lhe haver sido dissolvida a Câmara de Vereadores e criada uma intendência e um conselho municipal,
ambos nomeados pelo governo estadual. O intendente exercia a função administrativa que exerce o prefeito atualmente. E, cumulativamente, também exercia o cargo de presidente do Conselho. Tivemos como primeiro intendente, já foi dito no vídeo, o coronel Francisco Martins Duarte. As intendências e os conselhos municipais funcionaram de 1890 a 1930, ano da Revolução, que destituiu o presidente Washington Luiz, quando, na oportunidade, foram restabelecidas as câmaras municipais. A de Juazeiro, entretanto, voltou a funcionar apenas em 1935, por um breve período de 1935 a 1937, tendo como presidente João Batista Costa Pinto. Após nova interrupção, a Câmara Municipal atual, a Câmara Contemporânea, somente voltou a funcionar em 1948, tendo sido aberto crédito especial no valor de 50 mil cruzeiros através da Lei número 1 de 1948, destinada a cobrir despesas referentes à sua instalação nas dependências do edifício onde atualmente funciona o Paço Municipal. Tendo ocupado o cargo de presidente mais uma vez, Dr. João Batista da Costa Pinto. Os senhores e as senhoras perceberam que a Câmara Municipal foi criada em 1834, mas sofreu algumas interrupções. Após a proclamação da República, deixou de ser Câmara Municipal e passou a funcionar como Conselho Municipal, com a mesma função. Depois da Revolução de 1930, voltou a funcionar como Câmara Municipal. A de Juazeiro, entretanto, voltou a funcionar apenas em 1935, por um curto período, sofrendo nova interrupção e voltando a funcionar a partir de 1948 até os dias atuais. Nós estamos na 46ª legislatura. A austeridade, a responsabilidade, a disciplina e a determinação do presidente Samuel Aires do Nascimento Filho possibilitaram a Juazeiro, após mais de 50 anos com uma Câmara funcionando em instalações precárias, onde se dividia uma sala deste tamanho por 3 vereadores, o orgulho de uma Câmara Municipal com uma sede própria, condizente com sua realidade, situando-se entre as melhores e mais modernas da região nordeste do país. Atualmente, na gestão do presidente da Câmara, Damião de Almeida Medrado, as instalações físicas da Câmara Municipal de Juazeiro sofreu uma intervenção no plenário e deve realmente servir de orgulho mais uma vez para Juazeiro. Nós temos hoje um plenário com condições dignas, confortáveis. E, simultaneamente, foi criado um espaço destinado especificamente ao trabalho da imprensa. Esse trabalho era feito no recinto do próprio plenário. Portanto, o atual presidente desta casa, Damião de Almeida Medrado, está de parabéns, como está de parabéns a Câmara Municipal e o povo de Juazeiro. O plenário da Câmara Municipal
tem sido palco histórico de discussões, debates, audiências públicas, sessões ordinárias, especiais e importantes decisões, tem exercido com dignidade e cumprido o honroso papel que institucionalmente lhe cabe. Muitas foram as conquistas ao longo das sucessivas gestões administrativas. Para melhor servir à população, a Câmara evoluiu, modernizou-se, adequou-se à realidade dos dias atuais, reformou seu regimento interno e a sua lei orgânica, implantou a biblioteca digital para facilitar o acesso e a consulta às leis municipais, construiu o memorial da Câmara e a biblioteca Professor Olavo Balbino, obra da ex-presidente desta casa, vereadora Flor de Maria Nascimento Bandeira. A biblioteca Professor Olavo Balbino, construída com a finalidade especial de atender o jovem estudante nos bairros Malhada da Areia e adjacentes, com desenvoltura e, sobretudo, com respeito ao povo e ao município. A Câmara Municipal de Juazeiro, com as bênçãos divinas, continuará a trilhar o caminho que a história lhe reservou, colocando sempre acima das divergências políticas o bem-estar da população e o progresso do município de Juazeiro. Parabéns à Câmara Municipal de Juazeiro, parabéns à população do município de Juazeiro. Muito obrigado. Queremos já saudar a presença do excelentíssimo senhor vereador Mitônio Vargas neste plenário. Também as representantes da Associação de Mulheres dos Residenciais Morada do Salitre, Praia do Rodeadouro, a presidente Sandra e a vice-presidente, a senhora Raimunda. Convidamos neste momento para uma breve palestra Vanderlei de Souza Carvalho, mestre em Ciências Políticas e membro do corpo docente do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco. A palestra do professor mestre Vanderlei de Souza Carvalho é sobre a importância do legislativo na sociedade. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, convidados, homenageados, cidadãos presentes, boa noite. Também queria parabenizar a Câmara Municipal de Juazeiro e a cidade de Juazeiro por essas belas instalações e pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Eu fui convidado para fazer algumas considerações, e serei breve, sobre a importância da função legislativa, do poder legislativo. Eu até fiz uma pesquisa um pouco sobre a história das câmaras municipais no Brasil e descobri que aqui nós já já assistimos essa apresentação, vou me deter em outras coisas. A República moderna consagrou a separação dos poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. Essa é uma ideia que vem de longa data, desde a Grécia Antiga. Aliás, muito do que a gente sabe de política e filosofia vem da Grécia Antiga. Os gregos não nos abandonam, não é? E o princípio da separação dos poderes só foi efetivamente implementado nas repúblicas democráticas no século XVIII, a partir do século XVIII, e no nosso caso, bem tardiamente. Não? Em todos os níveis, no caso de um país federativo como é o Brasil, nós temos essa separação como algo basilar da democracia moderna, e é importante lembrar que o que assegura efetivamente um regime democrático é mais do que a existência de eleições regulares para o Poder Executivo. A existência de um legislativo atuante, livre, independente,
é mais importante para assegurar a democracia representativa do que propriamente a existência de executivos eleitos. Tá? Nos períodos, os representantes do povo, né, vereadores e deputados, são a verdadeira alma da democracia. Nos períodos de exceção ao regime democrático, pode até existir câmaras municipais, assembleias legislativas, federais, Senado, como no caso brasileiro. Mas, nesse caso, o que se verifica é a impossibilidade de um legislativo que seja capaz de acompanhar as funções executivas, o poder executivo, de fiscalizar efetivamente o poder executivo, de verdadeiramente representar os cidadãos. O poder legislativo existe fundamentalmente porque todos os cidadãos não podem sempre participar da vida política e devem ser representados pelos legisladores, sejam vereadores, deputados ou senadores, para acompanhar diariamente o exercício do poder executivo. No caso brasileiro, nós temos exemplos muito claros. Durante o regime de 1864 a 1985, chamado regime militar, nós tínhamos um Congresso Nacional funcionando, mas não havia efetiva possibilidade para os deputados e senadores realizarem a função legislativa, qual seja, fiscalizar o Poder Executivo e, eventualmente, julgar e condenar a perda de mandato o chefe do Executivo em caso de crime de responsabilidade. Né? Então, em todos os níveis, os legislativos podem existir em regimes de exceção à democracia, mas eles não funcionarão com efetividade. Ainda bem que nós estamos vivendo um momento em que, por mais que tenhamos problemas políticos e econômicos, nós temos uma regularidade das instituições democráticas e temos legislativos que podem participar efetivamente da administração e que podem fiscalizar como previsto do ponto de vista da ciência política, né, e da prática política. Falando do regime militar brasileiro, eu queria só lembrar uma coisa que dá uma medida da importância do poder legislativo. Durante o regime de 1964 a 1985, chamado regime militar, nós tínhamos um regime particularmente diferente no Brasil, porque, embora tenha havido fechamento do Congresso Nacional, houve eleições regulares para deputados e senadores. Os generais que comandavam a política, o poder executivo, instituíram a famosa história de dois partidos apenas, né? Um partido que deveria oferecer sustentação ao governo e um partido de oposição consentida. Ora, se eu disse que o poder legislativo atuante é condição para a democracia, parece que vivíamos uma democracia. Mas não, senhoras e senhores, ali foi mantido o poder legislativo como uma fachada de democracia. A famosa história de que em 1974 o partido de oposição, então o MDB, teve uma expressiva votação e poderia ameaçar a maioria da arena, do partido dos presidentes, do executivo, no Congresso Nacional. E aí, em abril de 77, foi criado o famoso pacote de abril, instituindo a eleição indireta de 1/3 dos senadores, chamados senadores biônicos. Então, isso dá uma medida da importância atribuída ao Poder Legislativo, mesmo em situações excepcionais. Mas nós não vamos falar tanto do Poder Legislativo federal, vamos enfocar um pouco mais o poder local, onde nós estamos, na cidade de Juazeiro, e o poder municipal, o Poder Legislativo municipal aqui. No plano do poder local, né, dos municípios, existe uma importância, é dada uma importância muito grande a essa instância de governo, porque administra as situações mais próximas dos cidadãos. As pessoas não moram na federação, elas moram no município, não é assim que dizem os municipalistas? É aqui que nós moramos, é aqui que nós sujamos, é aqui que alguém limpa, é aqui que alguém ilumina, é aqui que alguém pavimenta, é aqui
que alguém oferece segurança ou não, é aqui que alguém oferece saúde de melhor qualidade. Então, enfim, o poder municipal é extremamente importante. Agora, senhoras e senhores, é muito importante a gente ter em mente isso, e eu falo aqui do ponto de vista da ciência política e corro riscos, porque eu falo para especialistas na arte da política, em grande parte, em grande medida. Mas nós temos que ter claro que o princípio da separação dos poderes pressupõe que um poder é eleito, um poder é eleito para executar medidas, para elaborar um orçamento, submetê-lo a essa casa, evidentemente, captar os recursos e executar obras. E um outro poder, este aqui, é eleito para representar os cidadãos que não podem vir aqui todos os dias. Então, a função legislativa, ela não é uma função de promover, eventualmente, avanços diretos, obras em determinadas localidades para as bases eleitorais. Infelizmente, a gente tem uma impressão de que pode fazer isso, deve fazer isso, que é bom fazer isso. Eu, como cientista político, digo, não. Eu acho que os vereadores, os deputados, não devem oferecer ganhos diretos a nenhuma localidade e, claro, a nenhum cidadão. A função legislativa é uma função muito importante, mais importante do que realização de obras em algumas localidades. Esta é a função do Poder Executivo e cabe ao Legislativo fiscalizar, propor, denunciar quando não se faz. Nós temos um problema na nossa cultura política de as pessoas pensarem que os vereadores, os legisladores em geral, devam ser responsáveis por trazer melhorias para determinada localidade. E temos essa previsão legal por meio de emendas, né, parlamentares. Eu, como cientista político, filho de vereador, mas que não quis partir para a arte da política, para a prática política, lamento que nós tenhamos essa cultura. Essa cultura é uma cultura que, em parte, tem levado a uma certa crise da representação, a um certo descrédito na política. Por que digo isso? Porque, havendo essa cultura, os candidatos a legisladores acabam sendo, vamos dizer, estimulados a apresentar projetos como se fossem vir a executar obras, a executar um orçamento. A população que neles votam acaba, de certo modo, esperando que eles realizem obras. E uma vez eleitos os vereadores, é muito difícil que se consiga, de fato, realizar obras. Às vezes o vereador se sente na obrigação de parecer um despachante da localidade onde ele tem mais votos junto ao prefeito para conseguir uma estrada, para conseguir uma iluminação. E eu respeito a boa vontade de quem deseja fazê-lo, mas a rigor não é esta a função. E aí, quando nós não conseguimos fazer isso bem, a população começa a apresentar um descrédito na política. A crise da representação, que nós chamamos na ciência política, em grande medida se deve a isso. Eu penso que a função do vereador é muito importante. É mais importante do que construir uma obra na minha rua. É mais importante porque pode vir aqui dizer, eu que não posso estar aqui todos os dias, o vereador que me representa pode vir aqui e dizer, senhor prefeito, as coisas não devem ser por aí. Senhora Coelba, as coisas não devem ser desse jeito, como colocou um nobre vereador aqui hoje. Tá certo? Então, os vereadores podem muito mais do que realizar a obra. Mas seria muito bom que nós tivéssemos este avanço na cultura política para que a população não ficasse achando que está mal representada porque a obra não foi realizada. A função dos vereadores, enquanto legisladores, também implica em riscos. Eu vou contar uma história rápida para vocês e vou ser breve. Meu pai foi vereador num pequeno município no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, semiárido mineiro. Isso antes da Constituição de 88. E meu pai era da oposição na época do PMDB, havia só PMDB e PDS. Os 3 vereadores do PMDB não receberam os seus ordenados, os seus subsídios, porque o prefeito não quis pagar. Meu pai era um deles. Mas, em dado momento, o prefeito apresentou à Câmara Municipal um projeto de lei aumentando o salário do prefeito, dos vereadores, dos secretários, dos vereadores. Meu pai nem votou, né? Votou contra, era oposição e não estava recebendo. Passado muito tempo, o Tribunal de Contas investigou o prefeito, bloqueou os bens do prefeito e bloqueou toda a prestação de contas do prefeito e acionou também a Câmara Municipal, que teria aumentado
os salários acima do permitido por lei. Meu pai, que sequer recebeu, depois entrou na justiça, demorou, desistiu, pode deixar para mim uma herança negativa. Eu serei o caso raro de um cidadão que tem uma herança negativa, recebe uma dívida de herança. Porque se esse processo for adiante e forem condenados, terão que devolver recursos. Não caducam as dívidas com a União, né? Pode ser que eu tenha que fazer essa devolução. Bom, a gente recorreu, evidentemente, e apresentou justificativas. Essa historinha, um pouco sessão minha vida, para dar a medida de como a função legislativa, ela reveste-se de grande importância nos destinos da cidade e também, evidentemente, os riscos de não termos devidos cuidados, eventualmente, em aprovação de contas, em aprovação de leis que sejam, eventualmente, que possam ferir a Constituição ou legislação maior vigente. Bem, eu vou finalizar essa minha breve fala. Se alguém quiser fazer uma crítica depois, quiser comentar comigo depois, a gente continua, mas tem que finalizar porque o tempo urge, né? Já temos os nossos homenageados aguardando. Eu penso que a função legislativa no plano municipal ela pode ser muito bem exercida na medida em que os nossos representantes possam efetivamente tomar parte em vários assuntos. E aí eu lembro, por exemplo, a esta Câmara que o município de Juazeiro, por exemplo, não tem um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, embora a lei tenha determinado que isso deveria ter sido aprovado até o ano passado. O município não tem ainda um plano municipal de saneamento básico. Esta é uma condição fundamental para que o município possa captar recursos federais para realizar obras de saneamento. Nossa cidade é tão precária em termos de saneamento, o resíduo sólido está parte desse processo. Então, os vereadores, eventualmente, não farão este plano, mas participarão deste processo junto ao Poder Executivo Municipal, cobrando, participando das audiências, né? Nós temos uma legislação brasileira que pressupõe que boa parte dos serviços de saúde e educação sejam executados pelo município a partir de recursos federais e estaduais repassados ao município. É função do vereador acompanhar isso, fiscalizar, cobrar e saber como é que está essa situação e propor melhoras nesse processo de gestão. Muitas outras questões poderiam ser apontadas aqui, mas a verdade é que assim, a função dos legisladores ela pode ser muito bem exercida sem a pretensão